Muita gente já se questionou se ainda ia ver a família. Muita gente ficou desesperado, alguns colegas ficaram desesperados. E a gente sempre incentivando, não vamos sair daqui, nós vamos encontrar um lugar para a gente sair. Quando a gente chegou na serra, eu estava com material para fazer fumaça. Eu consegui fazer a fumaça, a aeronave viu de longe e se aproximou. Nessa aproximação, como era uma área bastante cerrada, não tinha como a aeronave descer ou fazer qualquer tipo de exfiltração, eles resolveram descer o material, a ração para nós, pela corda. Aí desceram um equipamento rádio e ração. A gente estava há 3 dias que a gente não comia. Nossa alimentação ao longo dessa caminhada na selva, a gente encontrava frutas, que a gente ia encontrando, a gente ia comendo. Mas a nossa ração operacional já tinha acabado. Então já tinha alguns companheiros já bastante debilitados. E aí começa aquele questionamento, será que eu ainda vou voltar para casa, ver minha família? Então teve tudo isso aí, mas eu sempre sabia que a gente ia conseguir. Então, aí voltando ao assunto da aeronave, a aeronave desceu um rádio, a gente, como o equipamento ele engatou numa árvore, eu cheguei embaixo de onde estava a aeronave pairando. E nessa hora o vento da aeronave ele partiu um galho de uma árvore. E esse galho, quando ele partiu, ele desceu com a velocidade do peso e do vento da aeronave. Ele atingiu o meu rosto, a sobrancelha. Ele não pegou em cheio, ele pegou raspando. Então ele arrebentou minha sobrancelha todinha, machucou minha perna e sangrou muito. Eu perdi muito sangue. E nessa patrulha também estava um grande amigo meu, Marcelo, foi que me socorreu, porque o pessoal já estava sem ânimo. E o Marcelo ele me socorreu, pegou o material que ele tinha de saúde, porta curativo, porta curativo. Ele porta curativo que ninguém dá nada por ele, mas nessa hora ele foi que conseguiu estancar mais ou menos o sangue ali. E aí conseguimos, né, o pessoal conseguiu estabelecer contato com a aeronave e falou da situação que nós estávamos. E foi feito o contato e foi falado para o piloto que eu estava ferido e precisava ser resgatado. E a aeronave já estava com pouco combustível, ela teve que voltar a Surucucu para abastecer e depois ela voltou com um pessoal altamente preparado para fazer o resgate. Fez uma guarda, né, uma corda. E aí quando ela voltou, depois de meia hora depois, isso era por volta de 5h30 da tarde, quando eu fui resgatado, desceu um camarada pelo guincho da aeronave, fez o assento em mim, um assento americano, para a gente ser extraído. Nós fomos extraídos pelo processo do Maguari. E esse camarada. E detalhe, a corda que ele estava usando não era uma corda apropriada e não tinha uma segunda corda de segurança, não, desceu uma corda só. No processo do Maguari geralmente são 2 cordas e cada militar, quando é extraído, é preso em uma corda. Sim. E os dois se juntam e um é a segurança do outro. Nós não tínhamos segurança. Era eu e ele, somente numa corda. Eu estava muito debilitado, porque já perdi muito sangue. Mas eu lembro que em um determinado momento eu olhei para cima e vi que a corda estava puída. E aí eu fiquei mais preocupado assim, mas eu estava muito debilitado. E eu digo, já tô no bagaço mesmo, se cair, tá tranquilo. Seja da vontade de Deus. Mas o camarada, né, ia morrer junto comigo. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu ser extraído num voo de 15 minutos. Um voo de 15 minutos de Maguari não é legal. É muito dolorido, porque quando ele fez o assento em mim não ficou bem ajustado. Então aquele assento ele começou a me machucar. Então eu não sabia que doía mais, se era a pancada ou se era a região do saco escrotal que a corda estava prendendo, né? Então foi muito difícil essa extração. Foi
Foi uma das aventuras que eu passei, que não desejo para ninguém, mas a gente conseguiu superar, graças a Deus. Depois, no outro dia, eu fui extraído para Boa Vista, já num avião já de maior capacidade, fui levado para o hospital, eu estava muito mal ainda. Depois eu passei uma semana internada, depois por conta disso, né? Depois eu voltei para minhas atividades normais. E aí depois de um longo tempo servindo na primeira companhia de fuzileiros de selva, eu fui para Bonfim. Legal. PF de Servindo Lavrado, né? no primeiro PF em Bonfim. Lá em Bonfim eu passei 6 anos servindo, Que legal. onde eu fui muito feliz, né? Construí uma estrutura familiar lá, já tinha minha família, mas lá a gente construiu uma casa bacana que depois a gente teve que vender para quando a gente veio embora para Manaus. 6 anos que eu passei lá em Bonfim. Depois desses 6 anos apareceu a oportunidade de eu voltar. Consegui 2 vagas de volta para Manaus, que era o sonho da minha família, era voltar para Manaus. E eu consegui 2 vagas, uma no SIGS e outra no Bavex. Como eu já tinha servido no SIGS, eu digo, não, eu vou tentar o Bavex, né? Eu voltei pro Bavex em 1999. Aí era uma missão totalmente diferente da minha, eu tive que me readaptar. E depois eu fui fazer aquele processo que o camarada tinha feito. Me especializei na área de busca e salvamento Parabéns, mano. e fui fazer o mesmo processo que o cara tinha feito comigo naquele resgate. Então me especializei nessa área e eu fazia resgates. Em várias vezes a gente fez resgate de pessoas nessa situação. E aí se passaram 19 anos, né, no Bavex. Depois eu fui. Chegou o tempo de ir embora para casa. O exército me mandou para casa. Depois de 6 meses não aguentei mais ficar em casa. Eu voltei novamente para trabalhar no exército. Hoje trabalho na 12ª Região Militar. Mano, que Então essa é a história. minha aventura, né, como militar. Tem muitas outras coisas aí que o tempo não dá pra gente Só um livro mesmo. fazer, né, falar tudo isso aí, porque são muitas emoções vividas. Mas o mais importante disso tudo é as amizades que a gente constrói ao longo desses mais de 30 anos, né, na ativa aí. Vamos aí, ó. Tive muitos amigos, né, muitos amigos meus, estão espalhados aí pelo Brasil. Na aviação do Exército eu constituí muitas amizades verdadeiras. Lá em Boa Vista, prova tá aqui o Edson, né, que a gente serviu junto lá em Boa Vista. Todos os lugares que eu andei eu sempre fiz amizade. Então o que a gente leva do Exército é a gratidão por ter nos proporcionado essa vida de fazer amigos e trabalhar em prol da pátria, servir a pátria. Essa é a nossa missão. Estamos aí, firme e forte. Brasil acima de tudo. Selva. Já estou agradecendo aqui por ter dispensado esse tempo aqui do nosso amigo Mário, né? Tá fazendo churrasco. Que tá aqui fazendo churrasco, né? Tá aí, ó, fazendo churrasco, podendo contar essa história de vida, né? Que Deus deu essa oportunidade para ele poder estar aqui e eu também estar aqui depois de longas missões e várias missões, poder estar aqui juntamente com esse meu companheiro de farda, amigo e irmão, que a gente vira uma família. Desde já agradeço a todos que assistem o canal, todos os nossos companheiros que estão na Amazônia, militares que estão em Boa Vista, Mato Grosso, Porto Velho. Que Deus acompanhe a todos e ilumine cada vez mais a vida de todos vocês e de todos os seus familiares.